Oi, oi, gente. Tô aqui preparando tudo pra levar, né? Pra montar as taças do casamento. Já separei aqui o chantininho, já bati o recheio. Tem o cookie, que é uma encomenda. Os bolos e vou colocar tudo ali naquela caixa térmica maior. Oi, gente. Chegamos aqui já em Colorado, que é onde vai ser o casamento. Já comecei aqui, as taças já estavam higienizadas, né? Já tô arrumando, vou mostrar pra vocês. Minha irmã já tá ali ralando chocolate, já coloquei as taças aqui pra começar a montar. Acabei de fazer a calda, vou colocar aqui pra começar a montagem. Já terminamos de colocar aqui os chocolates. Limpamos tudo. Deixa eu pegar um para vocês verem. Ignorem a bagunça ali atrás. Ó. Acabou sumindo aqui, né? Mas aqui tem a letra deles, ó, DE. E agora a gente vai fechar. Agora a gente vai fechar com plástico filme pra colocar depois na caixinha. Ficou assim.